Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de SolidWorks. Então vamos criar aqui uma nova peça. Quero mostrar para vocês qual será o desafio dessa aula. Temos essa peça como modelo. Olhando para ela, parece ser um pouco complicada, né? Tem alguns recursos diferentes aqui, como um corte inclinado, um corte no meio, né? Uma furação, mas nada tão diferente daquilo que a gente já viu. Acontece que essa peça, olhando essas especificações aqui, essas cotas que foram atribuídas, se a gente for seguindo aqui, a gente vai perceber que vai ter alguma cota faltando. Por exemplo, eu quero achar a cota aqui da altura. Olhando o desenho, eu vejo que aqui é 20, aqui é 10 e aqui é 10. Só que ele não fala para mim qual é a dimensão desse ponto até esse ponto. Desse ponto até esse ponto, a altura. Olhando o lado esquerdo aqui, a gente vê que realmente não é alinhado. Se fosse alinhado, ficaria mais ou menos aqui, né, a ligação. Mas, olhando para o desenho, parece que é aproximadamente 10 milímetros. Então, assim, a gente vai considerar que é alinhado, tá? Para mim mostrar para vocês um erro que aparece aqui no SolidWorks, que pode ser que futuramente vocês tenham dificuldade. Então, primeiro a gente vai considerar que é alinhado, depois a gente corrige essa dimensão, deixando 10 milímetros de altura desse ponto até aqui. E aí eu vou mostrar para vocês como a gente consegue fazer utilizando só com o recurso de corte extrudado. Eu poderia usar, para ser mais rápido aqui, o recurso de ressalto, né? No início a gente vai fazer isso para criar um bloco. Mas depois eu quero usar somente corte extrudado para vocês olharem bem essa ferramenta, esse recurso, para que vocês consigam dominar essa ferramenta aí com maior facilidade, tá ok? Então, vamos iniciar a nossa peça. Essas dimensões aqui a gente vai seguir e vamos considerar que essa dimensão aqui, ó, entre esse ponto e essa altura, seja 0. Vamos dizer que esse ponto aqui é alinhado, tá? Vou mostrar para vocês um erro que pode ser que aconteça com vocês. Então vamos dar início à nossa peça. Vou pegar o plano frontal, porque eu quero que o desenho comece aqui da frente. Vou pegar o retângulo, nada tão diferente do que a gente já viu. Vamos começar a cotar. A altura, 40, né? Vamos supor que seja 40. Aqui eu vi que é 50 milímetros. Ressalto 90 milímetros. Repara que ele vem para o outro lado, então vou inverter. Para que esse seja o plano e a vista frontal. Temos o bloco. Vamos supor que nós vamos fazer uma usinagem aí com centro de usinagem, né? E aí vamos começar cortando. Vamos usinar primeiro essa parte aqui, ó. Então vamos selecionar esse plano. Então, Ctrl 7 para melhorar, né? Selecionar esse plano. Cliquei nele. Ctrl 8. Aperto com o botão direito, o botão esquerdo em esboço. Pego o retângulo. Puxo. Aqui está falando que a dimensão daqui até aqui 10 milímetros. Vamos supor que você começa daqui e puxa o errado. Aperta ESC, porque se eu continuar com o quadrado, eu não consigo puxar esse ponto. Aperto ESC, pega esse ponto, joga aqui para cima, ele já vai encontrar, ele vai travar. Apareceu, ó, pode ver o pontinho amarelo. Olha lá, apareceu. Significa que ele vai travar. Ficou coincidente, é o ponto do coincidente. Fixou. E aí, dimensão inteligente. 10 milímetros. Vamos cortar. Ali, se a gente calcular 90 menos 35 menos 25, vai dar 60, né? 35 mais 25, 60. 90 menos 60, 30. Então, temos aqui um recorte de corte extrudado. Cego, não é passante. De 30 milímetros. Perfeito. Vamos agora fazer esse segundo corte. Aqui está falando que o diâmetro é 40, porque o raio é 20. E está falando que o centro do círculo até a extremidade aqui tem 25. Então vamos lá.
E está falando que o centro bate com essa linha. Então, se eu pegar o círculo no esboço, vamos primeiro abrir o campo de esboço, no plano que eu vou fazer o desenho. Círculo. Aperta ESC. Está travado, ele não sobe nem desce, só vai para o lado. Por isso que agora a gente vai dimensionar do centro até a extremidade. 25 milímetros, ok? O diâmetro é 40. Se o diâmetro é 40, a distância daqui até aqui é 20. Eu vou daqui a pouco mostrar para vocês o erro que vai acontecer por conta desse diâmetro. Passante. Ok, confirmar. Venho aqui, tudo certinho, olhando mais uma vez. Ctrl 7, perfeito. Vamos fazer os furos daqui. Pessoal, é muito importante, nós vamos ter aula aqui sobre o desenho em 2D, é muito importante você definir as cotas corretamente, você especificar corretamente as cotas, porque nessa situação onde eu estou tentando fabricar essa peça, eu já vi que já está faltando medida aqui, então eu tenho que adivinhar, e isso não é legal. Então, continuando aqui, vou pegar o plano dessa face, novo esboço, vou pegar a linha de centro, não vou jogar aqui no centro, porque se eu clicar aqui ele vai travar. Vou deixar ela correr aqui nessa linha. Ela está correndo. Porque eu não sei se o furo é no centro, eu vou confirmar agora. Se eu fizesse a partir do centro aqui, clicasse no ponto que ele gerou para mim, ele ia travar. Quer ver? O delete. Quando você tem certeza que é no centro, você já faz isso. Olha lá, já ficou preta. Vamos ver se é no centro? Aqui tem 15. Está falando que essa largura aqui é 30 milímetros. Aqui é 15, então é o centro. Então está correto. Vou pegar o círculo. Olha lá, já apareceu o pontinho amarelo. Cliquei. Opa. Mais uma vez. Cliquei. Para mim não precisar cotar duas vezes, o que eu vou fazer? Está selecionado já azul, né? Seguro o Ctrl, seleciono o outro e aperto igual. Que é uma relação que você criou entre os dois esboços. Agora, quando eu for cotar 10 milímetros, um copia o outro. Aqui não está falando diâmetro, tem aqui a setinha, mas não está falando o diâmetro, né? Qual é a medida. Por isso que é muito importante você, quando for cotar, verificar todas as possibilidades de erros, para a pessoa que for fabricar não ter dificuldade. Dimensão entre um círculo e o outro, 26 milímetros. Dimensão entre o centro e o círculo é justamente a metade de 26, que é 13. Vem em recurso, corte extrudado, passante, confirmar, ok. Agora nós vamos fazer, pode ver que só tem corte aqui. O único recurso de ressalto que eu fiz foi o bloco. A gente está usando somente os cortes, tá? Agora eu vou fazer um corte aqui. Novo esboço, cliquei já no plano. Apareceu o pontinho amarelo. Soltei no ponto qualquer. Agora eu vou dimensionar. Aqui está falando que é 26. Aqui está falando que é 20. Isso mesmo, né? 20 milímetros. E a distância para centralizar, eu vou usar aquele recurso mais inteligente, em vez de ficar usando cota. Venho aqui no centro da peça que já está definida, volto aqui no esboço que não está definido ainda, jogo no centro dele, apareceu a linha. Quando eu dar o comando de vertical, ele vai centralizar em relação a essa peça. Vertical. Centralizou. E aí, quando eu fazer o corte extrudado, vamos ver o que acontece. Passante, ok.
aparece essa mensagem, erro de reconstrução. Se nós clicarmos aqui, já vai ter uma solução. Temos aqui os principais tipos de erros que acontecem quando a geometria de espessura dá zero. Mensagem de erro, tá? Temos essas possibilidades. Quando você fizer, tenta dar uma lida em cada uma, mas passando brevemente aqui. Possibilidade 1. Cada aresta de um corpo sólido deve ter exatamente duas faces adjacentes. Quando isso acontece, dá esse erro de espessura zero. A aresta onde a geometria de espessura zero está localizada, quando acontece isso também dá esse erro. Quando acontece o ponto dá erro. Quando acontece na tangente com uma face dá erro. E o nosso erro é justamente esse. A espessura zero ocorre quando você tenta extrudar um corte tangente a um furo. E é causa frequente de falhas de vista de seção em desenhos. Então é justamente por esse motivo. Repara que se eu fizer o corte, sendo que aqui é 20 milímetros e aqui já foi feito um outro corte com raio de 20 milímetros, ele vai perguntar, poxa, mas você quer fazer o corte aqui ou fazer o corte aqui? Se eu fizer um corte aqui, vai ter uma espessura zero. E aí não vai fazer sentido. Eu posso aumentar essa altura, mostrando que eu não quero uma espessura zero, ou eu posso diminuir essa altura. Vamos fazer o teste? Eu vou aumentar essa altura para 21, pode ser 21. Corte, passante. Aí ele já fez um corte aqui. Passante. Ah, não, mas eu não quero que corte esse furo aqui. Então vamos diminuir. Editar recurso, ou melhor, editar esboço. Vou voltar aqui para a gente sempre fixar bem a diferença, tá? Se eu apertar editar recurso, ele vai editar o corte, que é o recurso. Agora, se eu apertar editar esboço, ele vai editar o 2D. Então aqui, em vez de 21, vou colocar 19 para tampar aquele furo. Confirmar. Ok. Temos aqui. Por isso que, voltando na imagem aqui, nós sabemos que existe uma diferença. Existe uma diferença entre essa altura desse plano e esse ponto aqui. Porque se fosse colinear, ia dar conflito aqui. Ia ser impossível usinar, ia ter falha. Tanto que no 3D a gente já consegue ver que, olhando com nossos próprios olhos, existe um ressalto aqui em relação a esse plano e esse ponto aqui. E o plano desse ponto. Tá, perfeito. Bom, basicamente falta isso. O que eu vou fazer? Existe a possibilidade de eu fazer um recurso aqui, ó. Daqui a pouco eu vou corrigir, tá? Existe a possibilidade de eu fazer o recurso aqui, desse corte lateral, sendo que aqui é 10 milímetros e aqui é 25, correto? 25, 10 milímetros. E fazer o corte passante e atravessar aqui. Só que eu quero reforçar com vocês sobre a questão do plano inclinado. Então, primeiro eu vou corrigir. Eu vou mudar essa dimensão aqui. A primeira parte da peça, editar esboço. Eu vou colocar 50. Então, vai ser um bloco de 50 por 50. 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui inclinado e o restante para cima, tá? E vamos editar esse corte. Eu coloquei 19, né? Eu clico aqui, editar, esboço. E agora sim eu deixo 20. Agora ele consegue reconhecer. 20. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu quero fazer um corte com um plano. Uma geometria de referência. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso gerar um plano inclinado. Concorda? Eu preciso gerar um plano inclinado. De modo que eu faço o desenho e consigo fazer o corte extrudado para cima. Só que para fazer isso, eu primeiro preciso criar esse plano aqui.
esse plano, ou melhor dizendo, deixa eu aproximar mais aqui. Esse plano aqui, como se tivesse um plano aqui embaixo. E eu vou te mostrar o porquê. Eu só estou fazendo isso para a gente utilizar o plano inclinado, tá? Mas, na verdade, o melhor para esse desenho é fazer um corte aqui lateral passante. Só que para a gente reforçar o conhecimento de planos, né? Tudo mais, eu quero mostrar para vocês, tá bom? Então, eu quero que você só foque nisso, como é que a gente cria o plano. Inclinado, seja plano paralelo, enfim. Eu vou criar um plano em relação a essa face de 10 milímetros. Então, eu clico aqui, venho em geometria de referência, plano, coloco 10 milímetros. E dou confirmar. Primeiro é um plano reto. Vista superior. Estico ele para passar. Perfeito. Temos aqui um plano reto. Agora, nesse plano, eu vou fazer uma linha. Então, vou editar. Vou fazer uma linha de referência. Porque lembra que para a gente criar um plano inclinado, nós precisamos de uma face e de uma linha. A face e a linha que ele vai tender para o lado. Então, por exemplo, agora eu vou criar um plano aqui em cima. Vamos lá. Mais um plano. Agora é o plano inclinado. Vou confirmar primeiro. Seleciono a face 1, venho no plano inclinado e seleciono essa linha aqui. Coloco a angulação que é, aqui já está 32 graus. Eu vou refazer a conta porque a gente vai precisar agora usar trigonometria, tá? Lembrando que é só para você ver como eu estou utilizando o plano. Não se preocupe com cálculo nem nada. É só para a gente expandir um pouco a aula, porque é melhor a gente se munir com informações do que faltar. Então vamos lá, vou inverter direção. Repara que o plano ele está tangente com essa linha aqui. Ele está tangenciando, ele está colinear, digamos assim. Perfeito. Confirmar. A angulação tem que bater de modo que aqui seja 25. Então dá para ver que ela já está errada. Aqui bateu. Ó, aqui bateu. Ele cruzou bem no ponto. Aqui, se a gente contar daqui até aqui, vai dar 10 milímetros. Só que daqui até aqui tem que dar 25. Eu tenho certeza que não deu 25. Certeza absoluta. Para isso, a gente precisa calcular o ângulo. Então, vamos calcular o ângulo. Pessoal, vou fazer a peça aqui bem simples, tá? Na mão mesmo. Tentar lembrar aqui. Bom, a vista lateral é basicamente essa, né? Eu preciso saber agora qual é esse ângulo aqui. Essa altura, eu sei que é 10. Essa eu sei que é 10 também. Se a peça tem 50 milímetros, deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Isso, é isso mesmo. Deixa eu pegar o ponto aqui. Tem um corte. Eu preciso saber essa angulação. Se aqui tem 10 e aqui eu também sei que tem 10 milímetros, e aqui tem 25, quanto é que tem aqui? Aqui eu sei que tem 50, fazendo bem erroneamente, tá? Porque no desenho técnico a gente aprende que tem que fazer inclinado, sentido a linha, enfim. Mas não convém nesse momento, é só pra gente ter praticidade. 50 milímetros, né? Perfeito. Então, se aqui tem 10, aqui tem 10, esse total aqui, ó, vou fazer desse lado. Esse total aqui, ó,
nós temos 10, 10, 30, né? E esse outro cateto, nós temos... Bom, esse aqui é 25 e aqui é 90. 25 e aqui é 30, né? Nós vimos que é 30. 90 menos 30 é 60, menos 25, 35. Então temos que nesse lado nós temos 35. 60 mais 30, 90. Perfeito. Então as dimensões importantes é essa e essa. Temos duas dimensões importantes. Eu vou pegar a borracha e vou apagar. Agora eu vou pegar só o que importa. Dimensão de 35, 30 e o ângulo. Então temos esse triângulo aqui, né? 90 graus. O ângulo 35. Aqui é 35. E aqui é 30. Como é que a gente descobre? Aqui a gente está vendo que temos o cateto oposto, cateto adjacente. Se temos os dois catetos, então estamos falando de tangente do ângulo. Não se preocupe com essas teorias. Eu quero mostrar para vocês que a matemática faz sentido e o SolidWorks, para quem tem conhecimento, isso é muito, muito bom. Cateto oposto, 30. Dividido por cateto adjacente. Pegar a calculadora. 30 dividido por 35, 0,85. 0,857. Então vamos gravar essa numeração. 0,857. Agora a gente vai descobrir o ângulo. Qual a referência bate com esse ângulo? Lá na tabela, lá na tabela dos ângulos. Olhando aqui, vamos na tangente. 0,85, 0,85, o mais próximo vai ser 0,869, 41 graus, 41 graus, 0,869, 41. Então a nossa resposta é 41 graus, tá? 41. Vamos ver se bate? Eu vou editar o plano. Confirmar. Agora eu vou começar a editar através da vista de cima. Vou mudar essa orientação. Esqueci de um detalhe também. É importante que a gente faça da mesma forma que a gente fez essa linha aqui, a gente precisa fazer a linha aqui em cima para usar como referência, porque quando nós desenharmos, ele vai estar flutuando, então ele precisa de uma referência. E essa dimensão aqui é 25. Tá. Agora nós vamos pegar esse plano, criar um novo esboço, melhorar essa orientação aqui, vista superior. E vou marcar desse ponto até esse ponto. Aqui já está definido, aqui em cima não está definido. Eu vou fazer colinear, então deixa eu melhorar aqui. Unir os dois, Ctrl, né? Seleciona um, segura o Ctrl e seleciona outro. Não é igual, é colinear. Fiz errado, vamos voltar. Seleciona um, seleciona o outro. Colinear, agora sim.
tem uma linha azul aqui ainda. Vista superior, aqui está solto então, né? Seleciona um, opa, seleciona outro, colinear. Agora sim, está formado aí o nosso desenho. E aí, recursos, corte extrudado, em vez de ir para baixo, vamos para cima. Passante. Confirma. Ok. Agora vamos tirar nossa conclusão aí. Se aqui bater 10 e aqui bater 25, o ângulo está correto. Avaliar, medida, vamos ver. 10. 25,48. Tudo bem, não tem problema. Até porque a gente viu que não tem essa medida exatamente na nossa tabela de tangente. 86,9. Um pouquinho mais, não tem problema. Bom, desenho finalizado. Perfeito. Aparentemente é isso mesmo. Então, pessoal, aqui vocês viram, né? Só para deixar mais organizado, então vamos ocultar esse plano. Aperto com o botão direito, botão esquerdo. Botão direito, botão esquerdo. Botão direito, tá vendo essa linha aqui? Botão direito, botão esquerdo. Tem mais uma aqui em cima. Botão direito, botão esquerdo. Ocultar. Ctrl 7, tá feita a nossa peça. Essa peça aqui eu vou salvar porque nós vamos utilizar para cotar. Aí vocês vão aprender como cotar a peça da melhor forma. Justamente para não acontecer essas coisas. Eu poderia simplesmente ter feito o corte, como eu comentei, né? Mas eu mostrei para vocês como é que utiliza o plano inclinado para vocês dominarem de fato aí o plano, como é feito o corte, enfim. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.